Irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para apresentar aos irmãos a nossa primeira parte, da Escola Bíblica Dominical, que consiste em alguns vídeos que nós apresentamos respostas relacionadas a este assunto de hoje da Escola Bíblica Dominical. E o nosso assunto, para a glória do Senhor e como uma bênção para nossas vidas, ele continua dentro do projeto do Senhor no livro de Cantares de Salomão. Ou seja, é a igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares de Salomão e confirmados no Novo Testamento. Isso nós vamos ver agora na base bíblica da nossa escola bíblica de hoje, que está no livro de Cantares, capítulo 5, dos versos 1 ao verso 7, e também no final, para crianças intermediárias e adolescentes, uma referência ao Evangelho de João. Muito bem, vamos então à nossa primeira pergunta. Vamos lá. A primeira pergunta diz assim: na Bíblia, quem traduziu e inseriu títulos e subtítulos para os capítulos para resumir o que é tratado? Isso aqui é uma afirmação. Agora, a pergunta é a seguinte: esta informação, ela é inspirada pelo Espírito Santo? Quem vai nos dar essa resposta vai ser o George. O George de Souza é do grupo de jovens da nossa igreja em Teixeira de Freitas. George, responde, por favor. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à primeira pergunta, é possível verificarmos que a adição dos títulos e subtítulos dos capítulos não são mencionados na Bíblia como sendo realizada por meio de uma inspiração do Espírito Santo. Esses títulos e subtítulos que encontramos nas diferentes versões da Bíblia são adicionados pelos tradutores e editores a partir de suas próprias interpretações. Por isso, é importante termos em mente que esses títulos e subtítulos não são considerados parte do texto sagrado em si, mas sim que foram adicionados. Portanto, essa inclusão não é considerada como uma inspiração do Espírito Santo, mas sim como uma decisão editorial feita por tradutores. A paz do Senhor Jesus. Amém, Jorge. A pergunta realmente é esta mesmo, A resposta realmente é esta mesmo. Ou seja, na verdade, isso não é uma inspiração, não é uma revelação do Espírito Santo. Essa informação não é inspirada pelo Espírito Santo, porque ela faz parte de adições, que são feitas nas Bíblias para dar títulos às passagens bíblicas e as divisões ali dos textos, e isso segundo a interpretação de quem faz, ou seja, não está relacionado ao contexto ali da passagem bíblica que é inspirada pelo Espírito Santo. Então são títulos, muito bem colocados na sua resposta, que são resultado da razão humana, da interpretação humana, como as pessoas leem a Bíblia e interpretam, então colocam ali os títulos. Tanto é que esses títulos divergem também. Algumas Bíblias dão um título, outras às vezes dão até outro título. Então, realmente, muito bem respondida a pergunta, viu, Jorge? Obrigado pela sua participação, Jorge, lá do estado da Bahia, em Teixeira de Freitas. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Continuando então, vamos à nossa segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: lendo Cantares, capítulo 5, versos 1 e 2, aponte a aplicação profética das designações dadas pelo Senhor Jesus, o noivo, ao chamar a igreja para estar preparada para o momento. Então, e a letra A, o primeiro chamado é irmã minha, versos 1 e 2. A letra B, o segundo chamado é minha esposa, versículo 1. A letra C, amiga minha, versículo 2. A letra D, pomba minha, ainda versículo 2. E também a letra E, minha imaculada, versículo 2. Quem vai nos dar essa resposta agora vai ser o José Antônio. O José Antônio, ele faz parte do grupo de jovens da nossa igreja lá em Ibiraçu, no estado do Espírito Santo. Vamos lá, José Antônio. Manda a resposta para nós agora. Irmãos, a paz do Senhor, em resposta à pergunta número 2, quando o Senhor Jesus ele chama a igreja de irmã minha, profeticamente mostra a parentela, é o sangue que circula sobre a igreja, é o sangue de Jesus, é a igreja como corpo.
Também, quando o Senhor Jesus também chama a igreja de esposa minha, mostrando também que o Senhor ele vê já na eternidade o casamento, a igreja já como noiva, a bodas do Cordeiro. Também quando fala amiga minha, mostrando a intimidade, a igreja ela tem intimidade com o Senhor, ela ouve a voz do Senhor, ela faz aquilo que o Senhor Jesus ele manda como cabeça. Também pomba minha mostrando a figura do Espírito Santo, a pomba e a operação do Espírito Santo no meio da igreja, os dons espirituais, a palavra revelada. Também minha imaculada mostrando que a igreja ela é sem mancha, ela é santificada, é lavada no sangue de Jesus. A igreja, mesmo estando nesse mundo, mas ela não se contamina com o mundo. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, José Antônio. Realmente, essas designações dadas pelo Senhor Jesus à igreja mostram exatamente que a igreja, na condição de irmã minha, né, mostra ali a parentela, ela tem o mesmo sangue de Jesus. A igreja que vai ser arrebatada, ela tem o mesmo sangue de Jesus, porque é o mesmo Espírito Santo que Jesus derramou sobre a igreja. Esposa, aquela que o Senhor já vê na eternidade como alguém que permanecerá com Ele para sempre na eternidade. A igreja que tem comunhão com o Senhor, a pomba minha, né? a igreja que vê como o Espírito Santo vê, a igreja que atende à revelação do Espírito Santo. Imaculada porque não tem mancha, isso mesmo, muito bem colocado, José Antônio, na sua resposta. Muito boa a resposta. A igreja que está no mundo, mas ela não se contamina com o mundo. Então são designações que o Senhor Jesus dá para a igreja nesta última hora, que é uma grande bênção, nós fazemos parte dessa igreja, louvado seja o Senhor. Então agora vamos para a nossa próxima, e a próxima é a terceira. A terceira pergunta diz assim, lendo Cantares, capítulo 5, verso 4, identifique o momento profético citado no texto, quando a igreja infiel fecha o coração para o seu amado Jesus, o noivo. Vamos ver essa resposta, então, número 3, que ela vem de lá do Distrito Federal. E quem vai dar a resposta é um diácono, o nosso irmão Manuel Pereira dos Santos. Ele é da igreja ali, uma das nossas igrejas em Brasília. Manuel Pereira dos Santos, a sua palavra agora. A paz do Senhor. A igreja infiel fechou o coração para o noivo quando ela permitiu apenas que a mão dele passasse por uma fresta. Fala daquela igreja que quer apenas os favores do Senhor. É uma porta que se abre, é uma necessidade suprida, mas ela não quer permitir viver no corpo de Cristo. O corpo de Cristo fica fora para ela. Então, é a igreja que recusa o corpo, não quer fazer parte do corpo e, portanto, não herdará a eternidade com o Senhor, pois o noivo vem buscar uma igreja que é corpo de Cristo. A paz do Senhor. Amém, Manuel. A paz do Senhor Jesus para você também. Que maravilha, né? Realmente, a igreja infiel, ela fechou o coração, ou seja, abriu somente a fresta para que a mão do Senhor passasse ali. Então, é uma igreja que quer do Senhor apenas o favor dele, os favores dele, na mão dele, mas não quer o corpo dele. O corpo dele não conseguia entrar por aquela fresta. O corpo entra quando a porta está totalmente aberta. Então, para aquela mulher, ou para aquela igreja infiel, é exatamente a condição de uma igreja que quer ver Jesus do lado de fora, do corpo, mas cá dentro somente a mão dele, só os favores dele, os benefícios dele. Por isso, então, a igreja que recusa participar do corpo de Cristo, ela não herdará a eternidade. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado, então, irmão Manuel, diácono da nossa igreja em Brasília, no Distrito Federal. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Continuando, então, vamos para a quarta pergunta. A quarta pergunta diz assim, lendo Cantares, capítulo 5, versos 5 a 7, quais são os resultados dessa rejeição ao chamado desta última hora? Faça a aplicação profética de cada um deles, ou seja, cada um dos resultados. Então, vamos lá, em Santa Catarina agora, na nossa igreja lá em Xaxim, e quem vai responder é a Sara Sintra. A paz do Senhor, irmã. Lendo o verso 5, eu me levantei para abrir a meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra.
e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldrabas da fechadura. Aqui está falando do sofrimento que a igreja que ficou para trás vai passar. No verso 6, eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. Então aqui a igreja infiel, percebendo que ela ficou para trás, que não há mais tempo, que Jesus já voltou e ela ficou. E continuando no verso 6, a minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Então a porta já está fechada. Não tem mais a oportunidade de buscar o Senhor Jesus, de buscar ter comunhão com o Senhor. E no verso 7, acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me um manto, os guardas dos muros. Então aqui ela não tem mais autoridade para falar do Senhor Jesus. Como diz em Isaías 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, o Senhor Jesus está voltando. Então devemos buscar o Senhor agora. A paz do Senhor Jesus. Amém, Sara? Muito bem colocado cada um dos aspectos, né, da rejeição ao chamado. Resultados foram exatamente este, né? Ali as minhas mãos destilavam mirra, o resultado foi o sofrimento de uma igreja que ficou para trás, né? O meu amado já se tinha retirado, uma igreja infiel que só vai perceber tarde demais que o Senhor Jesus já voltou e que ela ficou. Muito bem colocado, busquei e não achei, ou seja, a porta da graça agora está fechada, não há mais lugar para uma igreja que ficou. Chamei-o, não me respondeu, não haverá mais comunhão com o Senhor. Chamar o Senhor e o Senhor responder é a nossa comunhão com Ele, mas isso não vai existir mais no mundo. Uma igreja infiel vai ficar. E espancaram-me e feriram-me, né? Tiraram meu manto. A igreja não terá mais autoridade da palavra, autoridade para evangelizar. Então uma igreja assim é que vai ficar. Então esses são os resultados, né? Os resultados relacionados a uma rejeição ao chamado do Senhor. Muito bom a colocação da irmã Sara Sintra, lá de Xaxim, no estado de Santa Catarina. Glória a Deus. Continuando então, irmãos, vamos para a quinta agora. A quinta pergunta diz assim, lendo Cantares, capítulo 5, verso 4, quais são os sinais demonstrados pela igreja infiel que mostram que ela teve uma experiência com o Senhor Jesus? Muito bom, esse aspecto é uma pergunta muito boa e quem vai responder vai ser o Alex Macanoni, lá da cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Alex, a paz do Senhor, meu irmão. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta número 5, a igreja infiel teve uma experiência com o Senhor. Ela escutava a voz do Espírito Santo, mas ela deixou de buscar a face de Deus. O Senhor Jesus ainda batia na porta do coração dela, querendo entrar, fazer morada, mudar a vida dela por completo. Mas quando ela foi buscar a face do Senhor, o Senhor tinha retirado, tinha arrebatado a sua igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém, Alex. Muito bem colocado na sua resposta a parte do versículo, né, que fala: as minhas entranhas estremeceram por amor dele, mas era um amor apenas emocional, era uma comunhão apenas de boca, né? Não era de coração, era exatamente alguma coisa, né, que tornava uma igreja assim insensível às batidas à porta. Ele bateu a porta do coração, mas essa igreja estava insensível, né? Ele colocou ali a fresta na porta, a mão na fresta da porta, as entranhas estremeceram. Então, uma igreja que viveu um emocionalismo religioso, né? Um evangelho apenas emocional. É o que está acontecendo muito hoje. Então, o Senhor está mostrando que isso é perigoso, é uma sensibilidade apenas emocional, apenas de aparência. A palavra do Senhor fala: este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Muito bem colocado na sua resposta, Alex, lá de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Glória a Jesus. Vamos em frente então, irmãos. Agora a nossa última pergunta para todos é a sexta. E a sexta pergunta diz assim: na prática, identifique se há, neste tempo, um momento de apelo e rejeição por parte da igreja infiel, ou seja, neste tempo agora, antes do arrebatamento. Quem vai nos dar essa resposta vai ser um pastor, e é o pastor Olávio Rocha, da igreja lá de Castanhal, no estado do Pará. Pastor Olávio,
A paz do Senhor, companheiro. A resposta é sim. A igreja fiel é composta por aqueles que dizem amar ao Senhor, porém vivem o comodismo e não praticam a obra do Senhor, não vivem o projeto do Senhor, não abriram o coração por inteiro para o Senhor. E o mistério é o seguinte: ainda há tempo para você que vive nessa condição. A palavra do Senhor aqui em Timóteo diz o seguinte, 1 Timóteo 4:9, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então aceite e viva essa palavra que é digna, que vai transformar a sua vida. A paz do Senhor Jesus. Amém, pastor Olávio. Realmente a resposta é sim, ou seja, há realmente neste tempo, né, um momento de apelo e rejeição por parte de uma igreja infiel. Uma igreja infiel que é composta daqueles que dizem amar ao Senhor, mas vivem no comodismo, não abrem o seu coração para o Senhor, para o projeto do Senhor, não deixam Jesus entrar na vida deles. E eu gostei muito do seu apelo, né? Ainda há tempo para alguém, hoje ainda, né, deixar de viver nessa condição. E a citação de 1 Timóteo 4, verso 9, também é muito boa, porque nós temos hoje a palavra, né, aceitar a palavra viva, que dirige, né, viver essa palavra e aceitar a palavra viva, porque ela é digna de toda a aceitação para transformar a nossa vida. Obrigado, então, pastor Olávio Rocha, lá de Castanhal, no estado do Pará. Glória a Jesus. Sim, irmãos, agora vamos à última, que é a pergunta destinada às crianças intermediárias e adolescentes, que, aliás, eles respondem muito bem. Eu vou evitar ler a pergunta, porque as professoras leem e assim as crianças respondem, mas vou indicar aqui quem vai nos dar essa resposta à pergunta 7. Primeiramente, lá do estado do Paraná, nós temos o grupo de intermediários da igreja de São José dos Pinhais. Depois vamos para o Rio Grande do Sul. E lá na cidade de Canela, nós temos ali a Vitória e a Maria, são duas adolescentes que também vão responder, responderam muito bem. Depois vamos lá para o Nordeste, no Maranhão, e a classe de adolescentes da nossa igreja em Bom Jesus das Selvas. Elas irão também responder essa classe. E por último, vamos dar um pulinho lá fora, vamos na Itália, e o nosso grupo de adolescentes ali, aliás, de intermediários, né? Intermediários e crianças ali de Torino, da nossa amada igreja em Torino, são muito participativos na escola bíblica, vão dar a última resposta. Vamos ouvir então em sequência cada uma das respostas. Capítulo 5:1. Comi o meu favo com o meu mel. Compare com João 1:1. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que comparação nós podemos fazer? No princípio, Jesus estava na eternidade, e agora voltou à eternidade. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Irmão, respondendo a pergunta 7 para as Cias, o favo e o mel é a palavra do Espírito Santo, que nem está escrito em João. No princípio era o verbo, e o verbo é a palavra de Deus. E quando a igreja ser arrebatada, a palavra será retirada junto. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 1, comi o meu favo com o meu mel. Compare com João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No arrebatamento, o Espírito Santo subirá junto com a igreja fiel, e não haverá mais a doçura do mel, o verbo de Deus. A paz do Senhor Jesus! Siamo della Chiesa di Torino e Milano. In Italia risponderemo alla domanda numero 7. Adesso faremo il paragone tra due testi, Cantici dei Cantici 5:1 e Giovanni 1:1. Sono venuto nel mio giardino con mia sorella, o sposa mia. Ho colto la mia mirra e i miei aromi. Ho mangiato il mio favo di miele. Ho bevuto il mio vino e il mio latte. Amici, mangiate, bevete, inebriatevi d'amore. Nel principio era la parola e la parola era presso Dio e la parola era Dio. Entrambi i testi ci riferiscono al Signore Gesù. Lui stesso è la parola rivelata di Dio. La parola rivelata
La parola rivelata è che nutre le nostre anime ogni giorno in questo momento profetico. Dopo il rapimento della Chiesa fedele, la parola rivelata non ci sarà più in questo mondo. Per questo dobbiamo apprezzarla ogni giorno nella nostra vita. La pace del Signore Gesù. Vi preghiamo. La pace del Signore Gesù. La pace del Signore Gesù. Amém, glória a Deus. Que maravilha a resposta das nossas crianças e intermediários de Torino, na cidade de Torino, lá na Itália. Pastor Fernando Catani. Eu fico maravilhado com a forma como a Maria Júlia e o Davi, no finalzinho, né? Cumprimentaram português, cumprimentaram italiano. Essa idade realmente é assim, né? Fala um pouco português, fala um pouco a língua do país. Que maravilha a participação delas. Benilton, é muito interessante a sua resposta, porque é por isso que nós temos que apreciar, né? Dar valor àquilo que é a palavra revelada, né? Todos os dias na nossa vida, ler a Bíblia todos os dias. Que coisa boa a sua resposta, muito bem colocado aqui. O Mateus também falando da palavra revelada que alimenta a nossa alma todos os dias neste momento profético que nós estamos vivendo. Glória a Jesus. Muito boa apresentação aí, desde o início, né? A Sara, o Samuel, o Mateus, o Benilton, né? E a Heloísa também. Heloísa, os dois textos, Heloísa, se referem mesmo, né, ao Senhor Jesus. E Ele é mesmo a palavra de Deus, é o verbo, né? No princípio era o verbo, muito bem colocado. As crianças estão entendendo bem a palavra do Senhor. Lá no Maranhão também, os adolescentes ali, que coisa maravilhosa, a colocação feita ali. No arrebatamento, o Espírito Santo subirá junto com a igreja fiel e não haverá mais a doçura do mel, que é o verbo de Deus. Gente, que maravilha, uma resposta dessa de crianças e adolescentes, que bênção. Vamos até a Vitória e Maria, muito bem colocado, ambas falando muito bem ali, né, da resposta à pergunta 7, né? O favo de mel é isso mesmo, é a palavra do Espírito Santo. E isso está escrito lá em João, o verbo, né, é a palavra que é do Espírito Santo, a doçura do mel. Também no Paraná, os intermediários, que coisa maravilhosa na pergunta, né? Que comparação podemos fazer, né? A professora fez a pergunta. No princípio, Jesus estava na eternidade e agora Ele voltou para a eternidade. Que coisa maravilhosa a resposta das crianças, intermediários e adolescentes de uma forma tão completa. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Chegando assim ao final da nossa apresentação, essa primeira parte, né, da Escola Bíblica, eu quero deixar aqui mais uma informação, né, para os irmãos com relação a perguntas, né? Evitem perguntas muito longas, né? Na hora que for responder, responde, dá só a resposta, não precisa repetir a pergunta, para não ficar um vídeo muito longo, né? O vídeo passou de 1 minuto e meio, já está longo, porque nós precisamos ter vídeos mais curtos para poder colocar mais vídeos, né, na nossa apresentação, porque o nosso tempo é curto. E aí, por fim, agora, no final, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, eu quero te deixar a recomendação final para permanecer no nosso canal de YouTube, porque daqui a pouco você vai receber a Escola Bíblica Dominical, ou seja, o conteúdo doutrinário da Escola Bíblica, a palavra que vai ser transmitida pelo pastor Gedeu Tigueiros e vai ser muito edificante para a sua vida espiritual. Até lá, então, a paz do Senhor Jesus.